né, pessoal? Como é agradável falar das coisas do nosso Deus, nosso Criador. Eu estou aqui com mais um tema, né, que muito discutido entre todos nós. Se é batizado pelo Espírito Santo, tem que falar em línguas. Essa é a afirmação que ouvimos de muitos e muitos irmãos que se equivocam nesse tema. É comum no meio evangélico e até muitas vezes eu e muitos de vocês que hoje já tiveram entendimento esclarecido agiram assim como eu agi assim. É comum que uma pessoa nova convertida, recém-batizada nas águas, ou novo membro de uma certa denominação pentecostal e neopentecostal, no caso que nas outras tradicionais você não vai ver muito isso, mas é comum que essas pessoas recém-chegadas na igreja sejam pressionadas a ser batizada pelo Espírito Santo e naturalmente, segundo o entendimento deles, falar também em línguas, pois se você não fala em línguas, você não é batizada ou batizado no Espírito Santo, falar em línguas estranhas, porque neste evangelho místico em que vivemos e presenciamos hoje, essas pessoas afirmam que você só pode ser batizado pelo Espírito Santo de Deus se falar a língua estranha. E, bem, no original a palavra que é traduzida para línguas, na maioria das nossas Bíblias que nós temos hoje, traduzido para línguas, o original quer dizer idioma. Idiomas, onde você vê línguas nas Bíblias, a palavra original mais correta seria idiomas, tá? Eu particularmente creio em todos os dons de igual forma, porém não como as denominações praticam. A grande maioria das pessoas que dizem ou pensam falar em línguas, ou que seria o certo seria idiomas, não falam segundo o Espírito Santo de Deus. São frutos de emoção, invenções da mente e até demônios algumas vezes. Precisamos entender e lembrar que Deus sempre distribui os dons para a edificação da igreja. E lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que para o que for útil, Deus distribui os seus dons para o que for útil. Então Deus sempre usará os dons para edificar a igreja e nunca para promoção pessoal, como se vê hoje na maioria dos casos, né? A pessoa fala aquelas línguas que não tem nada a ver com Deus para se autoafirmar ali como uma pessoa espiritual. Infelizmente acontece muito isso. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? Em alguns casos, quando os apóstolos oravam para que as pessoas recebessem o batismo do Espírito Santo, no momento em que eles oravam, diz a palavra em algumas passagens que eles glorificavam a Deus em outras línguas, sim, outro idioma, e também profetizavam, que é o caso de Atos 10, 44, tá? Lá está escrito sobre Pedro. Se você quiser ver, depois você pode ver na sua Bíblia. Atos 10, 44 e 46 diz a palavra que Deus enviou Pedro a Cornélio, um gentil, e lá, estando Pedro pregando a palavra de Deus, ainda falando, diz a Bíblia, lá em Atos 10, no versículo 44 em diante, que caiu sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, idiomas, glorificar a Deus e profetizar também, tá? E eles reconheceram que o Espírito Santo estava vindo também para os gentios. Outro caso é Atos 19, versículo 6. Fala que Paulo, passando por Éfeso, ele faz uma pergunta: em que batismo vocês foram batizados? E os crentes dali respondem: fomos batizados quando cremos em Cristo, batizados em nome de Jesus Cristo nas águas somente. E aí
Paulo fala, vocês não conhecem o Espírito Santo, não receberam o Espírito Santo? Eles falam, não, nem ouvimos falar. E aí Paulo ora por eles também, e diz também aí, nesta passagem de Atos 19, que eles começaram a falar em línguas, idiomas, entre parênteses, e profetizar. Porém, a palavra de Deus também tem outra passagem, que eles desceram a Jerusalém desceram para Samaria de Jerusalém. Isso está em Atos 8, a partir do 17. Atos 8, 17 mais ou menos. Fala que Pedro e João, eles desceram para Samaria porque ouviram que ali tinham novos convertidos, novos crentes no Senhor Jesus. E aí eles desceram para orar porque era importante que eles tivessem também o batismo com o Espírito Santo. Só que nessa passagem já não cita os sinais dos dons derramados, que são falar em outras línguas e idiomas, e também não fala se eles profetizavam. Então só fala realmente que colocaram as mãos sobre eles e foram batizados com o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. A questão é que hoje o evangelho místico atual pressiona o novo membro, impondo-lhe as mãos muitas vezes para que receba forçadamente, o Espírito Santo, entendendo que o sinal da pessoa ser batizada com o Espírito Santo é falar em línguas, quando a Bíblia nos diz o contrário. Eles forçam com aquelas estratégias, vai dando glória, 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 uma hora vai enrolar sua língua e você pronto, batizou com o Espírito Santo, e isso às vezes não acontece. Às vezes acontece porque a emoção controla, alguma coisa tem ali mas isso às vezes não vai acontecer com a pessoa, principalmente quando a pessoa que estiver recebendo a oração for sincera, porque muitas vezes eu já ouvi testemunho de pessoas que se deixam levar pelo movimento. Se está todo mundo falando, eu falo. Se está todo mundo caindo, eu caio, se está todo mundo pulando, eu pulo. Mas se a pessoa é sincera e fala, não, eu vou ser sincera comigo mesmo e com Deus, não vou forçar e simular nada. Então, muitos são os casos que não acontece nada e a pessoa acaba caindo pelo evangelho, que também pende muito, esse evangelho de hoje pende muito para o lado da meritocracia. E aí a pessoa já começa a pensar, poxa, mas eu não estou falando em línguas, será que eu estou em pecado? Eu não consigo falar como os irmãos falam, será que tem alguma coisa errada na minha vida? Meus irmãos, se fôssemos receber o Espírito Santo só quando não estivéssemos em pecado, quem de nós receberia o Espírito Santo? Pare para pensar nisso, nada é por mérito, tudo é por graça. E o Senhor é que nos muda e nos molda conforme o tempo vai passando para nos aperfeiçoar nas boas obras que Ele mesmo preparou para que andássemos, conforme diz a palavra de Deus. Então, meus amigos, não vamos deixar que isso venha perturbar os novos irmãos, os novos convertidos. Eu tenho testemunho de velhinhos, velhinhas, senhoras que morreram com esse pesar. Puxa, eu não falo, puxa, eu não pulo, eu não rodo, por que será que Deus não me toma? Sabe? É uma covardia dos pregadores de hoje que fazem com as pessoas. É verdadeiramente uma covardia, meus irmãos. Olha, eu quero que Deus, através dessa palavra, liberte você. Eu quero que Deus, Ele faça você entender que você não precisa carregar esse peso. Eu tenho um contexto aqui que eu quero colocar com você. De 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo ele fala dos dons espirituais. E eu imagino que alguém chegasse para ele, apóstolo Paulo, é verdade que eu só sou batizado no Espírito Santo se eu falar em línguas? Imagina ele dando a resposta com as palavras que estão escritas, começando do versículo 1. Irmãos, não quero que sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Vocês eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados antes, quando erais gentios. Portanto, olha só a conclusão. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus que Jesus é maldito ou anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Em outras palavras, ele está falando, não, irmãos.
Não tem nada a ver. Lembrem que vocês eram levados aos ídolos e agora não são mais assim. É isso que mostra se sois batizados. É isso que mostra que o Espírito veio sobre vocês. Não é por ter um dom, não ter o outro dom. Ninguém confessa Jesus se não for pelo Espírito Santo. Olha só como essa resposta é legal que ele deu. E serve também para os dias de hoje. Aí ele vai explicar que há diversidade de dons, mas pelo mesmo Espírito é dado. E o que eu disse no começo, ó, é dado para cada um no que for útil, para o que for útil, não para promoção ou autoafirmação, né, da imagem da pessoa, como nós vemos acontecer hoje. E no versículo 13, só para você ver, olha só, eu vou ler desde o 11. Um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que tem a ver com se o Espírito já veio sobre você ou não são o seu comportamento. O apóstolo Paulo foi claro no começo ali do capítulo. Não sejam ignorantes. Vocês eram levados aos ídolos e agora não são, né? Ninguém confessa Jesus sem o Espírito Santo. Então vocês já têm o Espírito Santo por confessarem Jesus e largarem as práticas erradas. Não é por se fala em línguas ou não fala em línguas, é porque vocês eram levados aos ídolos e agora confessam a Jesus. E ninguém confessa Jesus sem o Espírito Santo. Então vocês já têm o Espírito Santo. É isso que ele está falando. E isso não pode se medir se tem o Espírito Santo por um dom ou pela falta do dom. Porque é Deus que dá, é Deus que dá conforme a utilidade para cada um. E ele fala que é o mesmo Espírito para todas as coisas, repartindo particularmente a quem quer. Olha, eu vou aproximar para você ver. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, e assim é Cristo também. Olha só. Pois todos... Aí o apóstolo Paulo acaba com a dúvida que as pessoas podem querer ainda pressionar, né? Podem querer colocar dúvida, puxa, por que será que não acontece? Não, por que será que eu não faço isso, não faz aquilo? E um peso, uma carga sobre você. Olha, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, aqui, eu já tiro qualquer dúvida. O apóstolo diz aqui, ó. Quer ver, ó? Ele diz que porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E assim por diante, até chegar aqui na variedade de idiomas e interpretação dos idiomas. Pelo mesmo Espírito, a um é dado uma coisa, a outra é dado outra. E no 13 ele fala, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Então, meus amados, o batismo no Espírito não depende de você ter um dom de línguas, ou o dom daquilo, ou o dom disso. Depende de como você vive agora. Acerca dos dons espirituais, não sejam ignorantes. Vocês têm o Espírito Santo porque antes, olha aqui, antes eram gentios, levados aos ídolos, e andavam conforme os gentios, eram guiados pela carne. Agora, se vocês confessam Jesus, já tem o Espírito Santo. O dom ele dá a cada um para o que for útil. Cada dom para o que for útil para a igreja. Mas todos vós sois batizados no mesmo Espírito. Tá bom, meus amados? Então, se você já tem a vontade de praticar a justiça, se você já tem se desprendido do mundo, se você já tem a consciência ferida quando pratica o mal, se você já tem pensado no próximo e em Deus sobre todas as coisas, você já tem sim o Espírito Santo, pois todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. O dom ele dá a cada um para o que for útil, conforme a vontade do Espírito, para a edificação da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo.